Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Artes, mas de seguida fica com o convidado de Liliana Henriques. Convidado. A ONU alertou ontem, numa reunião do Conselho de Segurança, que, apesar de ter sofrido derrotas, nomeadamente na Síria e no Iraque, o grupo Estado Islâmico continua a representar uma ameaça à segurança global. As Nações Unidas referindo que Daesh tem vindo a progredir nestes últimos meses em algumas regiões, nomeadamente em África. De acordo com Vladimir Voronkov, responsável do Gabinete da ONU de Luta contra o Terrorismo, que apresentou ontem no Conselho de Segurança o seu mais recente relatório sobre a questão, apesar de, no passado mês de fevereiro, o até então líder da organização, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, ter sido morto na Síria e apesar também de vários comandantes do grupo terem sido abatidos ou capturados nestes últimos meses, a organização tem vindo a registrar progressos durante o primeiro semestre deste ano. Na ótica do perito da ONU, a estrutura descentralizada do grupo terrorista deu-lhe a possibilidade de continuar as suas ofensivas até mesmo em terrenos onde tem perdido força. A título de exemplo, Vladimir Voronkov estima que 6 a 10 mil homens continuem mobilizados no Iraque e na Síria. No respeitante ao continente africano, o relatório da ONU dá conta da sua preocupação perante as ações levadas a cabo pelo grupo jihadista no Sahel, em vários estados costeiros do Golfo da Guiné, no Uganda e em Moçambique, e ainda segundo as Nações Unidas, noutro ponto do globo, no Afeganistão, onde os talibãs retomaram o poder há um ano, o Estado Islâmico tem vindo a ganhar influência à medida que outra organização terrorista poderosa na região, a Al-Qaeda, tem vindo a sofrer derrotas, nomeadamente a recente perda do seu líder, assassinado há dias em Cabul durante uma operação americana. Segundo José Manuel Annes, especialista em terrorismo e segurança ligado à Universidade de Lusíada, em Lisboa, Daesh tem vindo efetivamente a conquistar terreno, nomeadamente no Afeganistão. Claro que o Estado Islâmico é o grande rival da Al-Qaeda. Rival mesmo inimigo. E, portanto, digamos, enquanto que a Al-Qaeda teve agora essa derrota, com o assassinato do seu líder Ayman al-Zawahiri, em Cabul, a verdade é que o Estado Islâmico, não tendo um grande líder com um nome muito pomposo, mas tem uma capacidade operacional muito grande. E ali naquela zona do globo, Afeganistão, Paquistão, o Estado Islâmico no Khorasan, e aí ele demonstrou, olha, que há um ano, no aeroporto de Cabul, estavam imensas pessoas a tentar embarcar em aviões para saírem daquele país, e eles fizeram um atentado, mataram 50 pessoas, 13 soldados norte-americanos, etc. Portanto, o Estado Islâmico, apesar de não ter, digamos, aquela capacidade que tinha na Síria e no Iraque, mas a verdade, ao descentralizar-se, mantém e desenvolveu a sua capacidade operacional em várias partes do globo. Há uns anos atrás, o Estado Islâmico parecia estar bastante ativo na Europa. Houve uma série de ataques em várias cidades da Europa e, nomeadamente, aqui em Paris. O Estado Islâmico continua ativo na Europa ou há ações mais eficazes de luta contra o terrorismo na Europa? As duas coisas. Ele continua ativo, mas, de facto, ele espreita sempre oportunidades. E das últimas vezes que atacou, até foi com arma branca, porque, de facto, o transporte de armas de fogo ou de explosivos é mais problemático nesta fase em que os serviços de informações e as polícias antiterroristas desenvolveram uma capacidade de observação destes fenómenos. Eles preferem atacar com arma branca e, mesmo assim, matam. Matam várias pessoas. Na Catedral de Nice, foi 2, 3 pessoas que eles mataram. Depois houve uma polícia administrativa também em França que foi assassinada por eles. Portanto, por um lado, os serviços de informações e a polícia antiterrorista estão a trabalhar cada vez melhor. E a permuta de informações entre os diversos países é fundamental. Mas eles também não têm aquela visibilidade, nem o dizíamos nós, o descaramento que tinham, por exemplo, que levou ao atentado no Bataclan, em Paris, não é? E, portanto, atualmente ele está mais contido, mas não podemos deitar foguetes. Sempre que tiverem uma oportunidade, atacam. No seu mais recente relatório, a ONU diz que
Em compensação, no continente africano, o Estado Islâmico tem vindo a progredir, nomeadamente em toda a zona do Sahel. A que se deve este fenómeno, a seu ver? A verdade é que no Sahel, quem mandava lá, do ponto de vista do terrorismo, era a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, que lá estava, no Mali, mas depois o Estado Islâmico foi ganhando força progressivamente nessa zona, todo o Sahel, e agora também tem presença em Moçambique. Aqueles Shababs de Moçambique não têm nada a ver com o Al-Shabaab da Somália. Esses são ligados à Al-Qaeda desde sempre. Os Shababs de Moçambique é um ramo do Estado Islâmico da África Central e que vão para sul e têm uma presença forte, têm feito vários ataques e isto é altamente preocupante. Precisamente, um dos aspectos apontados nesse relatório da ONU sobre o grupo Estado Islâmico é que deveria haver uma maior cooperação a nível das regiões afetadas por esse fenómeno. Julga que, efetivamente, este poderá ser o calcanhar de Aquiles? De facto, no começo das ações do Estado Islâmico em Moçambique, Cabo Delgado, da província do Norte, a verdade é que Moçambique teve alguma reticência em buscar aliados ali. Bom, agora tem, de facto, o conjunto de países da União Africana, da África do Sul, estão a trabalhar bem e, de alguma maneira, já se começam a ver alguns efeitos dessa cooperação. Tem havido alguma reticência por parte da Tanzânia, mas o resto dos países estão a trabalhar bem e a ajudar Moçambique nessa luta antiterrorista que é fundamental. Portanto, esperemos que esta cooperação internacional continue, porque de outra maneira não conseguimos e arriscamos a que o Estado Islâmico tenha ali uma zona de influência e de ação que será depois muito mais difícil de neutralizar. E no caso do Sahel, portanto, há uma série de países que têm conhecido situações de instabilidade política e tem também havido uma série de mexidas no campo da segurança, nomeadamente com a retirada da Europa e também da França, nomeadamente do Mali, e vários questionamentos sobre a estratégia regional de combate ao terrorismo. Pois, a atitude do governo do Mali nos últimos tempos tem sido lamentável. Desde logo, as reticências e mesmo um distanciamento relativamente à ação antiterrorista que a França teve durante muitos anos, com a Operação Serval, a Operação Barkhane, coisas extremamente importantes e úteis, porque se o terrorismo vingar naquela zona do Sahel, desde Mali, Tchad, Níger, Burkina Faso, isso vai ser um perigo depois para o norte da África e, consequentemente, para a Europa. Temos que ser muito sérios e encarar isto como uma grande ameaça. Logo, a cooperação. Lamento dizer que o governo do Mali tem sido bastante reticente em relação à cooperação francesa, da luta antiterrorismo, mas esperemos que eles se compenetrem de que, efetivamente, se não houver um auxílio dos países ocidentais, nesse caso concreto da França, eles vão ter problemas com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda também. A ONU apontou como um dos fatores que poderão contribuir para o reforço do grupo Estado Islâmico, nomeadamente no continente africano, as falhas que tem havido, nomeadamente no abastecimento de alimentos provocado pelo conflito na Ucrânia, que Sim. potenciaria também movimentos de revolta a nível das populações que já estão bastante expostas. Sem dúvida nenhuma. Eles são hábeis a aproveitar essas crises e o Estado Islâmico tem uma categoria ideológica muito forte, mais forte que a Al-Qaeda, mas de qualquer modo aproveita sempre os problemas que se verificam nas infraestruturas socioeconómicas, como é evidente. Agora, a ideologia, mesmo quando o Estado Islâmico quase que desapareceu na Síria e no Iraque, a ideologia continuava aí na internet e a contaminar essas mentes mais fracas e mais abertas às questões de vingança contra o Ocidente. A verdade é que as infraestruturas também põem problemas e isso aí o Estado Islâmico é hábil a aproveitar isso. O caso de Cabo Delgado é outro exemplo. Também aproveitam todas as carências, algumas que são provocadas por eles, exatamente, mas depois, naturalmente, aparecem como salvadores. E, de facto, essa crise de alimentos, enfim, todo um problema que assola aquelas populações, o Estado Islâmico vai aproveitar.
Há também a questão do financiamento. Como é que até agora não se conseguiu travar a ação desse grupo a nível do seu motor? Exato. O financiamento eles conseguem, através de aproveitamento de matérias-primas locais, eles conseguem arranjar dinheiro e, portanto, também há sempre alguém dessas correntes extremistas que estão prontos a dar dinheiro, mas a verdade é que a utilização das matérias-primas, eles chegam a uma zona e começam a vender esses recursos naturais e daí apanham dinheiro, financiamento útil para as suas operações terroristas. Do modo global, quais seriam eventualmente as suas recomendações? É evidente que nós precisamos de muita cooperação internacional a nível de antiterrorismo. Assim como há países que não têm o mais pequeno problema em colaborar internacionalmente com países mesmo ocidentais na luta antiterrorista, felizmente que há, e em África há bastantes, a verdade é que há outros que têm reticências. E espero que não se venham a arrepender. Portanto, cooperação internacional, depois permuta de informações entre os serviços de informação dos diversos países é essencial e unidades de antiterrorismo que existem em África e que têm que ter a sua ação não entravada. Era José Manuel Anes, especialista em terrorismo e segurança, ligado à Universidade de Lusíada, em Lisboa.